Grandes homens do passado, homens de Deus, homens que fizeram a diferença na história, quando eles falam da biografia deles, geralmente eles citam, sabe quem? As suas mães. Os seus pais têm certa relevância, têm certa importância, mas na vida de muitos homens que fizeram a diferença, suas mães foram, digamos assim, as grandes heroínas ou as grandes pessoas que influenciaram as suas vidas. Mães que eram intercessoras, mães que oravam pelos seus filhos, mães que não desistiam dos seus filhos em momento nenhum. E quando a gente olha para a história desses caras, a gente vê como eles relatam o papel que as suas mães tiveram. Eu queria encorajar você que é mãe hoje à noite, que está aqui, a ser alguém assim, alguém que cuida dos seus filhos, alguém que ora pelos seus filhos, alguém que confia em Deus. Porque lembra de uma coisa, mamãe, você não é a salvadora dos seus filhos, você não é a redentora dos seus filhos. O redentor dos seus filhos chama-se Jesus Cristo, e eles precisam ter um encontro com Jesus. Você no máximo vai cuidar deles. Então não se preocupe, uma das maneiras de você confiar em Deus e caminhar com Jesus é deixar que Ele cuide também dos seus filhos. Tá? Olha, hoje a gente vai começar essa série chamada Álbum de Família, e ela não é convencional, como as outras séries que a gente geralmente fala o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem, o que a gente pode e o que a gente não pode. O que eu vou tentar fazer nas próximas semanas, talvez é um desafio para mim, mas vamos ver se Deus ajuda a gente a fazer isso, é trabalhar um pouco mais profundo nas nossas vidas, pensando na nossa história, desde quando nós éramos criança até agora na vida adulta. E para isso eu vou começar compartilhando com vocês hoje um pouco da minha história. E aí a gente vai refletir no Salmo 139 depois, e a gente vai para casa e vai ser feliz. Tá bom? Pode ser? Deixa eu começar contando um pouco para vocês quem que é esse garoto de 37 anos que vos fala. Eu nasci na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Fui criado e crescido ali no sul do Brasil, cresci e fui criado ali no sul do Brasil. Eu tenho poucas memórias dessa época, poucas fotos dessa época. O que eu tenho mais é na memória imagens de pessoas, de situações que eu vivi ao longo da vida. Talvez essa é uma das fotos que eu tenho e que eu guardo assim com muito carinho, porque essa criança é muito bonitinha, muito linda, muito fofa. Dizem que sou eu, então não sei se a gente consegue provar isso, né? Mas eu me lembro da nossa casa de madeira ali no bairro do Bom Retiro, em Curitiba. Não sei se você conhece, mas o sul tem essa característica. As casas, no geral, elas são feitas, a maioria, de madeira, um pouco acima do chão. E esse era o cenário que eu cresci na década de 80. E naquela casa eu lembro que morávamos eu, meu pai, minha mãe, e mais 3 irmãos que eram mais velhos. E ainda muito cedo, talvez com 3 anos, 4 anos, eu descobri que eu não fazia parte, eu não exatamente fazia parte daquela família, né? O único que era de sangue mesmo ali era o meu pai. Os outros irmãos eram meio-irmãos por causa do meu pai. Meu pai tinha tido um relacionamento fora do casamento dele, com a minha mãe biológica, e teve um filho, eu, e esse filho foi trazido para dentro do casamento do meu pai. E agora a esposa do meu pai criava esse filho como sendo dela. Então, eu fui colocado dentro de uma família que já estava praticamente formada, praticamente estava feita. Tinha um filho já tinha uma filha de 1968, outro filho de 1970, um irmão de 1975, e aí chega esse polaquinho aí de 1980. Eu lembro que meu pai, ele era motorista de ônibus rodoviário, e desde que eu me conheço por gente, ele dirige caminhão e ônibus, muito mais ônibus do que caminhão. Ele trabalhou por muitos anos na aviação Itapemirim, fazendo a linha Curitiba-São Paulo, né, todas as noites. Ele saía de Curitiba por volta de 11 da noite, chegava em São Paulo por volta das 5, dormia em São Paulo e voltava na noite seguinte e chegava um dia depois em Curitiba. E eu me lembro que quando criança, todas as noites eu orava a Deus, falando: Deus, por favor, traz meu pai de volta. Que
BR-116 na época, ainda é hoje uma estrada muito perigosa, conhecida como Corredor da Morte, e muitos acidentes aconteciam. E meu pai estava lá todas as noites e eu orava: Deus, por favor, traz meu pai de volta, não deixa ele ficar pela estrada. E eu lembro que, quando eu chegava da escola, por causa dessa convivência com meu pai dirigindo ônibus, eu era vidrado com ônibus, né? E eu chegava da escola aí com 5, 6, 8 anos, eu pegava uma assadeira da minha mãe, dessas de pizza, arredondada, levava no meu quarto, pegava uma almofada da sala, colocava em cima da minha cama, colocava essa assadeira em cima da cama, ajeitava uns travesseiros como sendo o banco do ônibus, e eu me sentava ali e brincava por horas, né, me imaginando dirigindo um ônibus e indo para lá e para cá. Eu praticamente dava um expediente lá depois da escola. Eu era a única criança que estudava e trabalhava à tarde. Eu me lembro de algumas vezes também que eu estava na sala de casa e eu estava brincando no piso e tinham 2 mulheres conversando na sala. E pasmem, sabem quem eram essas 2 mulheres? As minhas mães. Eu tinha 2 mulheres que eu chamava de mãe conversando na sala de casa como amigas. Claro que elas não eram amigas, mas elas, por alguma razão que até hoje ninguém nunca revelou, elas conversavam ali. E às vezes eu ia para a casa dessa que nos visitava e passava alguns dias com ela. E eu lembro que um dia de fevereiro de 1984, ela me levou para visitar um bebê no hospital. E esse bebê que eu fui visitar no hospital, eu lembro até hoje da imagem dele no bercinho, com uma fitinha no pulso, uma roupinha assim toda feita de tricô, uma touquinha. Era o meu irmão, nascido da minha mãe, novamente com o meu pai. Mais um filho e mais uma relação fora do casamento. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, essa foto de baixo são dos meus meio-irmãos. Eu sei, eu não tenho muito a ver na aparência com eles, talvez com a minha irmã, mas essa é a família com a qual eu cheguei e fui posto lá dentro quando eu tinha 1 ano de vida. Esse é o meu irmão legítimo, de sangue, digamos assim. Os outros todos são meus irmãos, mas esse é meu irmão de sangue. Dá para ver que existe semelhança. Mas eu não convivi com esse irmão de sangue. Esse irmão de sangue eu fui passar a conviver com ele depois, com visitas raras, quando ele tinha 10 anos. E agora, depois de adultos, é que a gente tem uma relação mais próxima. Ele é pastor na cidade de Curitiba, está plantando uma igreja lá, ele faz parte da comunidade também, Aliança no Brasil. E as brigas em casa com meus pais, ou meu pai e a esposa dele, na maioria das vezes girava em torno de mim, por causa dessa situação do adultério. E eu me lembro que uma dessas vezes, por volta dos 10 anos, década de 90, meus pais estavam brigando por causa disso. E meu pai olhou para mim, assim, eu estava sentado no sofá de casa, ele olhou para mim e disse assim: então tá, o Fernando, você quer morar com a sua mãe? Porque eu mando você morar com a sua mãe, não tem problema, porque não dá para a gente ficar nessa situação aqui em casa. Imagino que, né, havia sempre um atrito por causa disso. Já tinham se passado 10 anos. E aí eu olhei assim para o meu pai e, apesar de eu gostar muito de estar com a minha mãe de sangue, porque às vezes que eu visitava ela eram vezes assim muito acolhedora, muito significativa, eu olhei para o meu pai e falei: não, pai, eu quero ficar com vocês. Meio assim chorando, sabe? E falei para ele assim: não, eu quero ficar com vocês, pai. Eu estou aqui com vocês há 10 anos já e eu vou ficar aqui, não vou embora não. Né? Mas eu lembro também de algumas madrugadas em que essa minha mãe que cuidou de mim, essa minha mãe que não era minha mãe de sangue, minha mãe de criação, eu me lembro de algumas madrugadas ela se levantando comigo, me colocando no colo e me levando a pé até a fila do INPS. Não sei se quem é mais velho aqui sabe do que eu estou falando, onde você ia para poder fazer uma consulta, você tinha que pegar uma senha, aí você ia ser atendido, você chegava às 5 da manhã e ia ser atendido lá para as 8 da manhã. Como criança. Então, eu também tenho lembranças dela cuidando de mim, mesmo não sendo o filho legítimo dela, e mesmo ela não sendo de carinhos e abraços naquela época, ou de palavras de ternura, mas ela sempre cuidou de mim,
com muito amor e muita responsabilidade. Então, quando eu olho para trás na minha história e percebo a minha vida, eu sei de uma coisa: eu não tinha consciência de que Deus existia naquela época. E eu nem tinha consciência de que Deus estava presente na minha vida, mas Ele já estava lá. Ele já estava presente, Ele já me amava, Ele já tinha interesse por mim. E de maneira muito silenciosa, Deus ia me formando através daquilo que as pessoas faziam. Através das palavras que eu ouvia, de situações que eu testemunhava, aquilo ia servindo como uma espécie de alicerce para a minha vida. Alguns eram concreto, duro, sólido, coisa boa para um alicerce. Outras coisas que eu vivi e experimentei eram entulhos. Coisas que mais tarde geraram fissura nas estruturas da minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo, por exemplo, Deus me ensinando algumas coisas. Quando eu fui posto numa família diferente da minha família, eu percebi que Deus já estava me moldando, me lapidando para poder aprender a chamar outras pessoas que não são do meu sangue de família. Ele já estava me ensinando como que era conviver no meio de gente diferente, de cultura diferente, de estados diferentes, gente que eu nunca tinha visto, e poder desenvolver um relacionamento com essas pessoas. Pessoas que não são da minha família podem vir a ser parte da minha família também, porque Deus começou a fazer isso lá atrás. Olhando para trás e vendo meu pai nessa trajetória de dirigir um ônibus todas as noites e ter sob a sua responsabilidade 30, 40 pessoas por noite, eu percebo que Deus já estava colocando no meu coração a consciência de que um dia eu também dirigiria um ônibus. Não um ônibus de verdade, mas que eu também um dia teria que ter responsabilidade sobre algumas pessoas, cuidar de algumas pessoas e fazer o possível, o máximo, para que elas pudessem ter uma jornada tranquila até o destino delas. Manter o vínculo com a minha família de sangue, indo visitar o meu irmão, visitando a minha mãe de sangue constantemente, não era sempre, mas era aí, não sei, uma frequência de uma vez a cada 2 meses, talvez. Teve uma época que eu fiquei talvez uns 2 anos sem vê-la. Mas, insistindo nesse relacionamento com a família de sangue, Deus estava me ensinando que aqueles relacionamentos que são importantes na nossa vida dependem da nossa iniciativa para que eles continuem vivos. E que a gente precisa investir nas relações familiares. Mesmo que talvez elas não sejam tão significativas para nós. Mesmo que talvez elas não sejam tão próximas de nós. Nós precisamos ter iniciativa. Quando eu disse para o meu pai, não, eu vou ficar aqui, não vou embora não. Ali Deus estava me ensinando a insistir e persistir nos relacionamentos. Mesmo que eu quisesse sair, Ele já estava me ensinando a insistir e perseverar em relações que a médio e longo prazo é que iriam de fato se mostrar significativas. E, por último, ao ser cuidado pela minha mãe de criação, uma mulher traída 2 vezes no mínimo, mas uma mulher que me acolheu com graça e amor quando eu ainda não tinha consciência, Deus estava me ensinando o quão grande é o amor dele e a graça dele por mim. Que isso é maior do que qualquer coisa. Deus já estava me ensinando que o perdão pode construir lindas histórias na nossa vida. Você já fez uma leitura assim da sua vida? Eu sei, às vezes a gente fica na correria do dia a dia, a gente não tem tempo para olhar para trás e perceber como que a gente vem sendo conduzido nos anos. Eu tenho certeza que se você parar para fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber, agora você vai conseguir perceber, que Deus já estava te conduzindo lá atrás, Ele já te amava, Ele já estava presente na sua história. A questão é se você vai conseguir enxergá-lo nisso. Você vai se surpreender, meu querido. Você vai se surpreender e até te digo mais, algumas questões que para você ficaram meio obscuras no seu passado, hoje, talvez, elas vão ganhar mais significado. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre a vida e os seus fundamentos. Aquilo que a infância é na nossa vida, senão o alicerce para a nossa história,
para a história de redenção que Deus está escrevendo através de nós. Sabe o que Deus está fazendo comigo e com você? Ele está escrevendo através da nossa vida uma linda história de redenção, um best-seller. Eu imagino que quando nós chegarmos na eternidade, isso é coisa da minha cabeça, tá? Não vai falar que eu disse que está na Bíblia. Você chega na eternidade, você tem vários livros de todas as nossas histórias. São livros excelentes, best-sellers, campeões de venda. E você vai ter o seu livro lá com a história da sua vida. E você vai poder ler a sua história, e você vai poder compartilhar com o outro, e a gente vai ter a eternidade toda para ler a história de cada um de nós, e ver como que Deus nos trouxe desde o ventre materno até a gente chegar na eternidade. Olha, vamos dar uma lida no que o poeta, compositor, pastor, rei de Israel, fala para a gente, o rei Davi, no Salmo 139. Ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O que essa poesia ensina para a gente? Sobre a vida e os nossos alicerces, aquilo que foi posto como alicerce na nossa vida. Primeiro, que Deus, desde o ventre materno, Ele nos vê com amor e com intencionalidade. Quando o salmista disse, tu me teceste, essa é uma palavra de artesão. Ou seja, Deus não me produziu em escala industrial, Deus não me produziu em série, Deus não deu Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. É algo pessoal, é algo que quando Deus permite que a gente venha à existência, Ele quer que a gente venha à existência. Eu quero que você escute isso com muita atenção nessa noite. A gente não sabe talvez se os nossos pais nos desejaram. A gente não tem como ter certeza se a gente foi planejado, inclusive, pelos nossos pais. Mas uma coisa você pode ter certeza baseado nesse texto: Deus planejou você. E Deus quis você. Ele fez isso de maneira intencional. Ele disse, no silêncio do ventre materno, Ele disse, haja você. E você veio a existir. Olha o que o poeta diz: você me fez de modo especial e admirável. Alguns de nós aqui têm tanta dificuldade, né, de lidar com a autoestima. A gente tem dificuldade com partes do nosso corpo, por exemplo. Nariz é o campeão. Principalmente que você fala com a mulherada, meu nariz, vou trocar o meu nariz, vou fazer outro nariz. Tem gente que não gosta da orelha, gente que não gosta do cabelo, gente que não gosta da boca, do sorriso, do corpo, da largura, da altura. Mas olha o salmista dizendo, você me fez de modo especial e admirável. Nós somos como algumas obras de arte, que alguns de nós que não entendemos de arte, a gente olha, tipo eu assim, que não entendo nada de arte, a gente olha assim e fala, mas que é isso, cara? Que valor que tem esse negócio? E aí quando você chega perto da arte, do quadro, ou da arte plástica, e você vê a assinatura do artista, aquela assinatura faz com que aquela obra valha milhões. Sabe, você tem uma assinatura em você. E a assinatura que está em você é nada mais, nada menos do que o Deus que criou o universo. Do Deus criador de todas as coisas, e por isso você tem um valor excepcional. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando você vai fazer ultrassom, ela não detecta ainda os ossos, mas Deus já estava vendo os teus ossos, quando talvez nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém ao seu redor, ao redor dos seus pais, tinha consciência de que tinha um serzinho lá dentro. Deus já tinha percebido você ali.
E olha, e como nas profundezas da terra, ou seja, na escuridão do ventre materno, onde não existe expectativa, onde ninguém está, ali Deus faz você. E olha essa frase bárbara: os teus olhos viram o quê? O meu embrião, um cara que está escrevendo há 1500 anos, 1500 anos antes de Cristo, falando sobre um embrião. Sabe quem foi a primeira pessoa do universo a ver você? Deus. E talvez na minha simplicidade eu penso, Deus vendo o teu embrião e com um sorriso no rosto, de prazer, dizendo: olha, que coisinha mais fofa. A gente sofre muito na vida às vezes porque a gente não deixa essas verdades do Salmo 139 penetrar o nosso coração. Já perceberam isso? A gente sofre muito na vida e vai se arrastando com algumas confusões porque a gente busca muito resolver as nossas questões nas logias do mundo contemporâneo. E nos esquecemos daquilo que Deus tem a dizer sobre nós. Olha, você já teria economizado muitas lágrimas, ou até mesmo muito dinheiro, se você conseguisse perceber e encarnar o fato de que Deus te vê com intencionalidade e com amor. Se você exercitasse o coração na seguinte verdade, ou no seguinte valor: a verdade é o que Deus diz e não o que eu sinto. A verdade é o que Deus diz e não o que eu sinto. Se você deixasse isso ganhar vida em você, eu acho que você já teria superado alguns traumas. Mas olha, Deus também nos vê como um grande best-seller. Uma história que a gente não sabe como é que vai se desenrolar ao longo da vida. Porque a gente começa pequenininho, né? Que nem o bebê que está na barriga da Nayala aqui. Vem ao mundo. A gente não sabe quais são os fatos que a gente vai encontrar. Mas à medida que a trama vai se desenvolvendo, a gente vai pensando, a gente vai descobrindo que algumas situações que ficaram no passado começam a ganhar significado hoje. Talvez algumas tragédias que você viveu, algumas decepções e frustrações ganham sentido quando você começa a ver a história como um todo. E aí você pode dizer, que nem o salmista: olha, as tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. E essa é uma frase que a gente nunca consegue dizer ela no começo da vida. Isso a gente precisa esperar alguns anos para poder avaliar isso e perceber como que Deus vem conduzindo a gente. Porque quando você tem 15 anos, você olha para trás, talvez você não tenha muita coisa para olhar ainda. O salmista, ele deve ter aqui mais de 40 pelo menos. Porque é um cara que decidiu ao longo da vida, diante dos problemas, não alimentar a amargura, não alimentar a tristeza, a autocomiseração. Um homem que decidiu confiar no Criador e naquele que está escrevendo a sua história. Por isso que ele chega num determinado momento da vida, ele é capaz de dizer, apesar de tudo: tuas obras são maravilhosas. E disso eu tenho plena convicção. É um homem maduro. Um homem que consegue ser feliz e que consegue ver a beleza da vida, mesmo quando tudo está meio nebuloso. E ele diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Aí você lê esse trecho e você fala: então está tudo escrito, está tudo planejado? Deus quer que eu faça tudo o que eu venho fazendo? Não! Você pode ler esse texto e tentar viver de uma maneira fatalista, ou seja, não, eu não tenho como mudar a minha história. Por quê? Porque o que eu fiz hoje de errado foi Deus que planejou. Porque o pecado que eu cometi, a coisa errada que eu fiz, Deus já tinha no plano. Não! Essa é só uma maneira do poeta nos dizer como que nós fomos concebidos dentro de um plano de alguém que é muito superior a nós e que sabe tudo das nossas vidas. Mas eu e você temos sim condições de mudar a nossa vida, de tomarmos decisões de viver na mediocridade ou de fazermos a diferença. Nós temos a capacidade de tomarmos decisão, de vivermos e encontrar a nossa vocação e fazer a diferença na vida dos outros, ou de vivermos como se tivéssemos sido postos aleatoriamente aqui, nesse lugar que nós vivemos. E viver a vida assim, gente, como se Deus já tivesse mexido todas as peças, faz de nós grandes robôs. Isso não é boa notícia. Isso não é evangelho. Isso não causa transformação. Isso não dá amadurecimento para a gente. Você e eu precisamos lembrar:
Deus é soberano e na sua soberania Ele nos permitiu que a gente fizesse escolhas, que a gente construísse a nossa vida e tomássemos decisões, construindo algo que Ele tem de fato para fazer através de nós. O salmista continua dizendo: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Se você olhar para trás e perceber todos os momentos que te trouxeram até aqui, você vai chegar a essa mesma conclusão. E mais, se você continuar falando daquilo que foi feito na sua vida, você vai contar, e você vai perceber: Deus estava lá. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Queridos, de vez em quando a gente precisa fazer um exercício. Esticar os nossos olhos na prancheta de Deus. Imagina Deus um engenheiro, né? Desculpa aí, Sandra, essa foi boa, né? Um capacete assim lá na obra, com a pranchetinha. E você é aquele que está em obra. Então você passa de vez em quando e faz assim, ó. Tenta dar uma esticada para ver o que ele está fazendo. Porque se você não tiver consciência e convicção de que Ele está conduzindo a tua história, você entra em desespero e pânico. Mas se você sabe que Ele está escrevendo a tua história e Ele está te conduzindo, isso vai levar você cada vez mais para perto da paz e da relação com Ele. O que isso tem a ver com as nossas crianças? O que isso tem a ver, não com as nossas crianças, necessariamente, nesse momento, mas o que isso tem a ver com a nossa criança? Com a criança que nós fomos um dia e que muitas vezes está dentro de nós ali, tentando contar a versão dela dos fatos da história. O que isso tem a ver com aquela criança que lê a história da sua vida e insiste em contar a história da perspectiva dela? Não, porque eu sou assim porque a minha mãe não me amava tanto quanto amava o meu irmão. Não, porque ela fazia as coisas melhor para minha irmã. Não, porque em casa eu era o mais exigido, era mais difícil para mim do que para os meus irmãos mais novos, por isso que eu sou assim, todo estrupiado hoje. O que isso tem a ver com a criança primeiro? A criança que nós fomos e que nós ainda carregamos muitas vezes. O que a gente faz com as palavras malditas que nós ouvimos ao longo da infância? O menino que quando ele era menino, o pai falava para ele: você não vai dar para trabalho, cara, você não serve para nada. E aí o cara cresce, o cara vira um workaholic, o cara trabalha 20 horas por dia, e o cara está tentando o resto da vida provar para o pai dele que ele dá para o trabalho. Ou o pai que era bêbado, chegava em casa, o filho estava tentando fazer o para casa, dava um tapa na cabeça do filho, você é um burro, moleque, você não sabe fazer nada. E aí o moleque cresce, e ele se enfia nos livros, ele lê livros, ele escreve livros, e ele tenta provar para o Deus e o mundo que ele não é burro. Vocês percebem como que algumas palavras ditas para nós na infância afetam a nossa vida como adultos de maneira muito impactante? Como que é complicado lidar com isso às vezes? Atos de abuso que fomos vítimas, abusos emocionais, pais que eram instáveis, inconstantes, pais imaturos até, eu diria, ou às vezes abusos emocionais decorrentes da omissão de pais, que com esses atos malditos marcaram a nossa vida. Pais erram, pais estão aprendendo. Olha, o Renato Russo, ele sabia, não sei se ele sabia o que ele estava dizendo, mas ele falou uma grande verdade. Você diz que os seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são como você. É o que você vai ser quando você crescer. O desafio de ser pai, de ser mãe, é um desafio que demanda a gente encarar a possibilidade de errarmos. Mas o que a gente faz depois que a gente passou pela infância e a gente sofreu na mão de gente que estava tentando fazer o melhor, ou infelizmente na mão de gente que não tinha consciência do que significava cuidar de você? A gente sabe que a maior parte dos abusos que são cometidos, eles acontecem dentro da família, por tios, por avós, por pais, por irmãos. O que você faz com isso? O
que você faz com as marcas na alma e no corpo que você traz? Você lê o Salmo 139 e diz: nossa, quão maravilhosos são os teus pensamentos, as tuas obras. Mas e o que eu faço com as marcas que eu trago dentro de mim? A resposta é simples. Essas coisas deveriam conduzir a gente a uma conclusão. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de alguém que nos salve. E esse alguém que te salva não é você. Você já percebeu que final do século XVIII para cá, a humanidade começou a buscar nas várias logias a autorredenção? A humanidade criou essa pretensão de achar que eles conseguiam se resgatar, curar-se longe de Deus. Mas essa noite eu preciso dizer para você que o teu Redentor não está dentro de você, não é você, ele está fora de você. Ele é um outro, ele se chama Jesus Cristo, o Deus Criador que fez todas as coisas e que 2000 anos atrás adentrou a história, vindo da eternidade, viveu entre nós para nos reconciliar com Deus. Já diziam antes dele que ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Na cruz ele levou as nossas enfermidades emocionais, as nossas feridas. Ele não levou só as nossas culpas, mas aquilo que as agressões geraram em nós, aquilo que as palavras malditas fizeram e feriram a gente. A cruz é capaz de nos restaurar nesse ponto. E aí a gente pode falar que nem o salmista, que ele diz assim: olha, você mudou o meu pranto em dança, e você trocou a minha veste de lamento em veste de alegria. Eu diria que a gente, como discípulo de Jesus, nós precisamos nos entregar mais a essas verdades, porque isso de fato tem capacidade de nos curar. Eu fui curado pela cruz, nessa situação de vida. Quando eu olho para a minha vida e para a vida do meu irmão, a gente tinha o potencial assim, todos nós temos, mas a gente no momento de história, o meu irmão, por exemplo, foi criado assim, meio largado, né? Não tinha, estava com a minha mãe, mas não estava, e a gente olha para isso e pensa assim: poxa, a gente tinha o potencial para ser as pessoas mais revoltadas do mundo, mas a cruz um dia nos alcançou e nos redimiu. E quando eu olho para a minha história hoje, eu não consigo lembrar de momentos de dificuldade com a minha mãe de criação, embora eu sei que eu tive muitos. Um dia eu lembrei disso, mas hoje eu já não lembro mais, porque ao longo da história Deus vem redimindo a nossa vida. Eu lembro que quando eu me casei, essa minha mãe de criação, ela chegou em mim, e foi com ela que eu entrei na igreja, porque eu passei a minha vida toda com ela, e ainda assim, ali ainda alguns resquícios que havia, ela chegou em mim e a gente se perdoou, e pronto, hoje é uma beleza a nossa relação. Com a minha mãe de sangue, que sofre muito ainda, por causa de ter há 37 anos atrás, ter que deixar um filho ser criado por outra pessoa, nos últimos 5, 10 anos, eu tenho tomado uma decisão de ir na direção dela e curá-la, com amor, com acolhimento, com aceitação, com perdão. Não vou ficar cobrando dela algo que ela não pode reparar. A cruz fez isso. A cruz pode fazer isso em você. A cruz pode libertar você, pai e mãe, dos erros que vocês cometeram com seus filhos. Talvez você olhe e fale assim: pô, mas meus filhos já cresceram, agora lascou tudo. Se você se render ao Redentor, Ele pode inclusive libertar você dessa culpa e fazer a tua relação com teus filhos e filhas relação nova. Bom, né? Essa é uma boa notícia? Essa é uma boa notícia, William? Nós podemos ser redimidos, sabe por quê? Deus está escrevendo uma história de redenção através da minha e da sua vida. E um dia você vai ler esse best-seller na eternidade. Eu quero ler a história de vocês. O que isso tem a ver? Não com a nossa criança agora, mas com as nossas crianças, tá? Nossas crianças têm a ver com teus filhos, teus sobrinhos, teus netos, os filhos dos teus amigos, os filhos dos teus vizinhos, do teu colega de trabalho, né? Se a gente sabe que Deus
ama as crianças, porque a gente sabe o seguinte: elas também, essas crianças, qualquer criança, até aquela criança que você fala, mas esse menino é muito levado, inclusive essa criança é fruto do amor e da intencionalidade de Deus. E se eu estou conectado a esse Deus, se eu entendi o que Jesus fez naquela cruz por mim, me rendi a Ele, e hoje eu sou filho de Deus, o que eu tenho que fazer com essas crianças? Se eu sei que Deus as ama, no mínimo Deus quer que essas crianças se sintam amadas e sejam amadas por mim, por Ele, através da minha vida. Sabe por quê? Porque na vida dessas crianças, Deus também está lançando os fundamentos na vida deles, e alicerces, e a gente contribui com o material. A pergunta é: qual é o material que a gente lança na vida das crianças que estão ao nosso redor? É entulho, que mais tarde vai se movimentar e vai criar rachadura na estrutura da vida dessas crianças? Ou se a gente está lançando material sólido, concreto, bom, para eles crescerem firmes? Olha que loucura, gente. Deus cria o universo, e Ele chama o ser humano e fala: olha, eu criei o universo, mas eu quero que você cuide do universo para mim. Jesus, quando chama os discípulos depois da ressurreição, fala: ó, a gente precisa fazer discípulos de todo mundo, a gente precisa todo mundo ensinar todo mundo a ser como eu, mas eu quero que vocês façam isso por mim. E olha que interessante, Deus quer que nós sejamos homens e mulheres com valores numa sociedade complicada, e Ele chama a gente e fala assim: ó, então, ó, eu vou confiar essas crianças aí a vocês. Eu vou confiar os seus sobrinhos, os seus netos, os seus filhos, os filhos dos seus amigos, os filhos dos seus vizinhos, aquela criançada que corre na vizinhança da sua casa, que fica gritando quando você está querendo dormir, aquela turma na escola que você trabalha. Gente, Deus quer usar você e eu na vida dessas crianças, para que a gente possa de fato construir nelas algo bom. Olha o que Deuteronômio fala. Como é que você faz isso? Como é que eu construo na vida de uma criança? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Não é, você não influencia uma criança sendo religioso, vindo para a igreja todo domingo, fazendo a criança ler a Bíblia, orar, e obriga ele a ter determinados padrões morais e blá blá blá, achando que isso é o que vai de fato conduzir a vida dele. O que vai formar uma criança é primeiro aquilo que ela vê em você, coerente com aquilo que você fala e vive. Se você ama a Deus de todo o seu coração, isso vai vazar de dentro de você na vida da criança que está te acompanhando. É claro, você tem que trazer teus filhos na comunidade, é obrigação tua. Se você tem filhos pequenos, traz eles para vir, para ouvir a palavra, para ser orientado, para eles acostumarem desde pequeno a serem orientados pela palavra, viver em comunidade. Mas o que vai transformar a vida do teu filho não é você obrigar ele a fazer certas coisas, mas de segunda a segunda, você exercitando o amor a Deus na maneira como você vive em casa, na maneira como você fala com eles, na maneira como você disciplina eles, na maneira como você ensina valores, sem necessariamente sentar para ensinar. E eles vão olhar para você e vão ver que você está encharcado com o amor de Deus. Sabe, filhos quando vão chegando na adolescência, e acho que eu estou começando a experimentar esse trem, eu já tinha ouvido na teoria esse negócio, e começando na prática agora. Eles vão deixando um pouco a convivência cristã, eles vão, digamos assim, fechando o seu coração para os seus pais. Quando eles são pequenininhos, eles são todo abertos. Eles falam assim: vem pai, me ensina, vai pai, me forma, mãe, pode falar o que você quiser que eu faço, mãe. Mas quando eles vão chegar na adolescência, eles vão começando a se fechar para você e começam a se abrir para influências externas. E começam a deixar o professor ensinar, o líder da banda tal, o tio da igreja, né? Ele não conversa mais com você, ele vai cada vez ficando mais distante essa relação. E se você não tiver a sabedoria para poder continuar amando o teu filho e mostrando para ele como é amar a Deus através da sua vida, ele vai se distanciar de você, você vai sofrer demais. Ele vai voltar, fica tranquilo. Mas esse período aí vai ser um período desafiador para você. Tem adolescentes que se afastam da comunidade cristã, sabe por quê?
Porque eles não aguentam a incoerência dos seus pais. Eles veem em casa um pai e uma mãe diferente daquele que é visto na igreja. Muitas vezes os seus pais são líderes na igreja, são pessoas ativas, são pessoas que falam de um jeito diferente, são pessoas que vestem de um jeito que não está na igreja. Mas daí quando vai para casa, eles veem algo totalmente... E não tem nada mais agressivo do que para uma criança ou para um adolescente do que a incoerência dos seus pais. É isso que Paulo fala lá em Efésios, quando ele diz assim: pais, não irritem seus filhos. Quando ele fala irritar os seus filhos, ele não está falando de você ficar tentando seus filhos, brincando com eles. Ele está falando de você obrigar os seus filhos a fazer uma coisa que você não faz. Isso é irritar os filhos. É você não ser coerente. É você querer disciplinar os seus filhos, mas você não ser disciplinado. É você querer exigir uma coisa dos seus filhos que nem você mesmo acredita que é bom para você. Olha o que o texto de Deuteronômio diz: converse sobre essas palavras de amor a Deus, ensine ela com persistência, ensine, 365 dias por ano, durante 10, 15, 20 anos, pacientemente ensinando. Converse sobre elas quando? Só no domingo? Só no grupo de vida? Não, quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho para a escola, quando você for dormir, quando você levantar de manhã no sábado, no domingo, na segunda ou na terça. Ou seja, o que vai transformar a nossa vida, a vida da nossa família, não é aquilo que a gente vive num dia da semana, mas aquilo que a gente vive no cotidiano. É isso que os nossos filhos aprendem e modam a vida deles. Isso que as nossas crianças aprendem e modam a vida delas. Provérbios vai dizer: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velho, ela não vai se desviar dele. Quando for mais velho, talvez quando adolescente, quando jovem, ele dá uma quebradinha para o canto, para o outro, mas aquilo que você marcou o seu filho na adolescência, na infância, vai ficar marcado lá. Sabe por quê? A insensatez está ligada ao coração da criança. Ou seja, não é que as crianças nascem boazinhas e elas aprendem a ser ruins com a gente. Crianças nascem ruins e aprendem a ser piores com a gente. É esse que é o lance. Mas o que livra uma criança de ser insensata? A vara da disciplina a livrará. E tem gente que se arrepia quando eu falo na vara da disciplina, já está pensando assim, voando, né? Vara e pedaço de pau assim para tudo quanto é lado. Existia uma época que as coisas eram assim, mas certamente não é dessa disciplina que a Bíblia está dizendo para a gente. A Bíblia fala da disciplina física, mas eu tenho que dizer um negócio para vocês, gente. O nosso mundo, as logias que tentam resgatar o ser humano, elas não têm dado conta da geração de hoje. Me desculpe, pedagogia, a psicologia moderna, contemporânea, que diz para você: deixa a criança encontrar o caminho. Ela vai, não mexe com ela, não influencia ela. Deixa, ela vai encontrar o caminho dela. Isso não vai dar em bom lugar. A vara da disciplina não tem a ver com violência, não tem a ver com espancar uma criança. Tem a ver mais ou menos com o que as sandálias havaianas faziam na época. Quem conheceu as sandálias havaianas na época que ela contribuía com a educação do país? Tem um meme dizendo assim: sandálias havaianas contribuindo para a educação do país desde 1962. A havaiana era um trem teleguiado, cara. Quando a mãe jogava assim, você podia estar lá. Ela jogava assim, ela fazia uma curva assim, cara, e vinha na sua direção. Talvez a turma mais nova aqui não sabe o que eu estou dizendo. A havaiana eu uso para calçar o meu pé. Houve um tempo que a havaiana era muito mais eficiente do que simplesmente um acessório no pé. Provérbios vai dizer que quem disciplina o seu filho, o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem o deseja bem. E quem se nega a disciplinar ou castigar o seu filho, não o ama. E quem o ama não hesita em discipliná-lo. Agora, calma lá, cocada. Lembra desse cara também, né? Calma, cocada. Eu estou nostálgico hoje, não estou? Fala aí. Hoje eu estou lembrando aquele que fazia assim, lembra que ele tinha gravatinha? Calma, cocada. Quando a gente fala de disciplina, a gente tem que tomar muito cuidado, porque disciplina de filhos não tem a ver com a vida pública da família. Disciplina de filhos é um negócio que acontece na intimidade, na privacidade.
Não adianta no meio da festa você gritar: moleque, vem cá que eu vou pegar você e vou arrebentar você. Quando chegar em casa você vai ver, eu vou te quebrar todo. Isso não é disciplina, sabe o que é isso? Isso é vingança. Sabe por quê? Ele queimou o teu filme na frente dos seus amigos. E aí você precisa mostrar para os amigos quem é que manda. Aí você fala assim: não, vou deixar esse moleque, essa menina me envergonhar na frente de todo mundo. Vem cá, moleque, você vai ver, está arrastando ele assim, ó, fazendo um rasgo ele pela orelha assim, ó. Isso não é disciplina, isso é vingança. Isso é você tentar proteger a sua imagem e não necessariamente fazer algo de bom na vida do seu filho. Aprende a chegar no ouvido do seu filho no lugar público. Fala assim: ó, quando chegar em casa, a gente vai conversar. Ele já vai começar assim as cólicas, né? Vão começar a dar aquela... E o sorrisinho: a gente vai conversar quando chegar em casa. Mas se for muito urgente, não dá para esperar? Tinha ouvido falar assim: ó, você podia me encontrar no banheiro? Você podia me encontrar ali na salinha tal? Eu preciso ter uma conversinha com você. Lembra, disciplina de filhos não se confunde com raiva ou vingança. Às vezes a criança derrama um vestido, um leite no vestido novo, e a mãe vai lá e disciplina a criança. Mas sabe por que a mãe fez isso? Não para disciplinar, para se vingar da menina. Que a mãe tinha acabado de trocar o vestido dela, ela foi e derramou um copo de Nescau antes de sair de vir para a igreja. Isso não é disciplina, isso é vingança dos seus filhos. Tem pais que não disciplinam os seus filhos porque fazem o processo pela metade. Eles falam assim: ó, quando chegar em casa a gente conversa, tá? Só que daí chega em casa e ele fala assim: ah não, a raiva já passou. Pô, se a raiva já passou, cara, agora é a hora de você conversar com seus filhos. A hora que você está calmo, você senta e fala com ele. Porque conversar com ele, tentar discipliná-lo quando você estiver enraivecido, só vai produzir mais entulhos na vida dele. E lembra, disciplina de filhos possui degraus e etapas diferentes. Minha mãe falava uma vez, duas, três, lá para a quarta vez, a Havaiana subia. E ela vinha. O meu pai falava, explicava, mas de vez em quando não tinha jeito. Você já parou para pensar que disciplina não tem a ver com violência física? Disciplina tem a ver com você ensinar o seu filho determinados limites, de que ele não pode atravessar certas linhas. E quando ele é criança, não adianta você ficar assim: ó, mas o papai está falando para você, você não pode fazer isso. E seu filho fala assim para você: quê? Ele não sabe. Tem idades que você vai precisar assim ajudar ele a sentir que é necessário ele, mesmo sem entender o porquê que você está pedindo, ele tem que fazer. Entendeu? Você vai ter que ensinar ele a tomar uma decisão assim de confiança em você. Por quê? Porque à medida que ele vai crescendo, você não vai mais poder, e nem deve, pegar uma criança de 10, 15, 20 anos e discipliná-la da mesma maneira que você disciplinava ele quando ele tinha 2 anos. Eu diria para vocês, pais, que vão ter filhos e têm filhos pequenos, se você fizer um trabalho bom, até os 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, você vai ter paz nessa área pelo resto da sua vida. E a tua disciplina vai se limitar muitas vezes, ou na maioria das vezes, a falar, a ensinar, a colocar horários, a colocar limites, a dizer não. Disciplinar filhos tem a ver com você ensinar ele uma rotina. E você dizer para ele: não, você vai levantar agora. Não, você vai arrumar o seu quarto. Olha, eu quero que tal dia você esteja pronto com isso, isso, isso. E você dá tarefas. É você ensinar ele a respeitar algumas autoridades. Se ele não respeita você acha que ele vai respeitar as autoridades fora de casa? Você acha que ele vai respeitar o policial, o professor? Você acha que ele vai respeitar os outros se ele não consegue olhar para você dentro de casa e falar: sim, pai, sim, mãe, eu vou fazer, mesmo não querendo? Lembra, queridos, Deus quer que a gente invista no fundamento
da vida das nossas crianças. E lembra, por último, ainda falando sobre o olhar de Deus para as nossas crianças. Lembrem-se, mães e pais, nós não somos o redentor dos nossos filhos. Pais e mães, depois que os seus filhos chegam naquela fase que eu comentei agora há pouco, que você não tem mais controle sobre a vida dele, você não sabe mais se ele está namorando, ou com quem ele está namorando, você não sabe onde ele está saindo, onde ele está indo, ele vai, ele chega, ele volta, você tenta puxar um papo, você tenta, e aí, como é que foi hoje? Ele, foi tudo bem, mãe. Você sabe que ele não está falando a verdade para você. Resista à tentação de querer manipular a vida do seu filho, porque o seu filho vai precisar passar por esses momentos para poder se deparar com a necessidade de que ele precisa de um Redentor. Assim como você foi conduzido até aqui e se encontrou com o Redentor, o seu filho, presta atenção em mim, presta atenção para você não se perder. O seu filho vai precisar enfrentar as decepções da vida, as adversidades da vida, para poder chegar à consciência: eu preciso de um Redentor. E não é você manipulando, tentando arrumar uma namorada bonita para ele, um rapaz, gente boa, tentando, trabalhar nos bastidores que vai resolver. Você vai ter que confiar em Deus, querido, e orar e dizer: Deus, cuida do meu filho e da minha filha. Deus, estabelece os trilhos para que o meu filho não se perca ao longo dessa vida. Alguns de nós talvez estão vivendo esse momento hoje, que a gente precisa orar dizendo: Deus, eu entrego os meus filhos a Ti. Deus, os meus filhos precisam do Senhor e não de mim. O Senhor que é especialista em pegar situações confusas e difíceis e transformar em histórias lindas e restauradas. Talvez alguns de nós precisamos orar: Deus, me ajuda a perceber o que o Senhor está escrevendo na minha história. Talvez alguns de nós precisamos olhar lá para o passado e ganhar consciência de que lá, quando você ainda nem tinha consciência de nada, Deus já estava conduzindo você até hoje, e Ele te trouxe até aqui hoje. Ele trouxe você até aqui. Então, quero convidar vocês a um momento de reflexão sobre tudo que a gente conversou hoje à noite. Primeiro, olhe para a criança que você traz dentro de si. Aquela que ainda está insistindo em dar as versões dela, dos fatos que aconteceram. Quem sabe hoje você tenha que deixar Deus, que tem um amor e um interesse grande por você, iluminar o teu passado e convencer você nessa noite de que mesmo no momento mais obscuro, mesmo no momento mais temeroso, mais difícil, Ele estava presente na sua vida. E que mesmo diante das situações complexas, Ele ainda há de redimir a sua história. Você não está largado, você não está largada. A sua vida não é aleatória. Deus ama você. Nós precisamos olhar nessa noite, não para a nossa criança interior, mas para as nossas crianças, que talvez sejam pequenos, adolescentes ainda, jovens, ou algumas de nossas crianças já são adultas. Seja qual for a idade das crianças que você tem ao seu redor, que tal nessa noite você declarar: Deus, eu quero que o Senhor seja o Redentor dos meus filhos, das minhas filhas. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu me coloquei entre o Senhor e eles. Me perdoa pelas vezes que eu me coloquei entre o Senhor e elas. Me dá confiança no coração
de que o Senhor está trabalhando na vida deles, da mesma maneira como ao longo da minha história, o Senhor trabalhou em mim. Jesus, obrigado por nos deixar a sua palavra, que nos expressa esse teu amor tão grande e intencional por cada um de nós. Nos ajuda a deixar essas palavras adentrarem a nossa mente, o nosso coração nessa noite, a iluminar o nosso interior, para que a gente possa perceber a tua presença ao longo da nossa história. Não houve nenhum momento que o Senhor não estava lá. Não teve nenhuma circunstância que o Senhor não viu e não estava nos conduzindo. Por isso estamos aqui hoje. Eu peço a Ti, Senhor, traz cura na vida daqueles que nessa noite precisam ser curados, precisam ser limpos, precisam ser lavados, precisam ser renovados, porque trazem dentro de si ainda muita coisa lá de trás. Foram afetados de maneira profunda com palavras, com abusos. Senhor, traz a cura sobre esses meus irmãos, esses meus amigos. Deixa eles encontrarem na Tua presença, na Tua pessoa, aquilo que eles tanto têm buscado, Senhor. Faz isso hoje à noite. Mas também derrama da Tua paz sobre o coração dos pais e das mães aqui presentes nessa noite, para que elas descansem no fato de que quem é o Redentor dos filhos é o Senhor, não elas. Para que os pais nessa noite possam entregar os seus filhos a Deus e deixar que o Senhor cuide deles e conduza eles assim como o Senhor tem conduzido a gente. Não nos deixa sermos roubados pelo medo, pelo desespero, Senhor. Porque alguns de nós já vivemos o suficiente para perceber que o Senhor nunca, nunca, nunca nos deixa na mão. Muito obrigado. Que essa noite o Senhor renove os nossos corações e nos dê uma nova consciência da história que o Senhor está fazendo através de nós.